Fala galera, Yuri do Elite Code Brasil aqui de novo. Dessa vez nós vamos estar resolvendo a questão 121, Best Time to Buy and Sell Stock, uma questão de nível fácil. A questão nos diz aqui que nós vamos receber uma lista de preços, onde cada um desses preços dentro dessa lista é o preço de uma devida ação ali onde a posição é cada um dos dias, certo? E o objetivo da questão é maximizar o nosso lucro quando nós escolhemos um único dia para comprar essa ação e um dia, diferente do dia que a gente escolheu para comprar, para a gente vender isso no futuro, Ou seja, ele está dizendo que nós temos que comprar em um dia e vender num dia que obtivemos um lucro no futuro, certo? Um dia na frente. Nós devemos retornar esse lucro aqui, o maior lucro possível, nessa transação que nós fizemos. Então, se a gente não obtiver nenhum lucro aqui, então, por exemplo, todos os dias depois do dia que a gente está verificando, eles são valores abaixo, por exemplo, a gente nunca vai obter nenhum lucro. Então, nós devemos retornar o valor 0 aqui, beleza? Então, passando por um exemplo aqui que ele nos deu, no dia 0 aqui, que seria o primeiro dia, a ação está com um valor de 7. No segundo dia aqui, ela está com um valor de 1, certo? Terceiro, valor de 5, quarto 3, quinto aqui de 6 e sexto aqui de 4. Logicamente, se a gente avaliar isso daqui, o melhor dia para comprar seria o dia 1, onde está com o menor valor dessa nossa ação, e o 6 seria o maior valor após esse menor valor, certo? Então, no caso, a gente deveria retornar o 5 aqui, beleza? Nesse segundo exemplo que ele nos passa, a gente tem o maior valor aqui, o 7, 6, 4, 3, 1. Repare que os dias estão sempre diminuindo o valor. Então, nesse caso, nós não conseguiríamos obter nenhum lucro comprando em nenhum outro dia aqui. Se nós comprássemos aqui, não teríamos nenhum outro dia que fosse maior do que ele. Mesma coisa para o 6, para o 4, para o 3 ou para o próprio 1. Beleza? Por isso, nós devemos retornar o valor de 0 aqui. Vamos lá para o Miro e tentar identificar uma possível solução para esse cara. Uma primeira solução que a gente possa pensar aqui seria a solução utilizando o Brute Force, Então, testarmos todas as possíveis combinações aqui de lucro, certo? Então, no caso, por exemplo, poderia começar no 7. Então, eu ia verificar qual o lucro que eu obtenho se eu comprar no 7 e vender no 1 aqui. Vou obter um lucro de menos 6, certo? Então, um prejuízo. Se eu comprar no 7 e vender aqui, vou obter um prejuízo de 2. Comprar no 7 e vender no 3, prejuízo de 4. Vender no 6, prejuízo de 1. Vender no 4 aqui, prejuízo de 3. Ou seja, então, se eu comprar no dia 7 aqui, no primeiro dia, com a ação valendo 7, eu não tenho lucro nenhum, certo? Meu lucro continua 0. Agora, se eu comprar no dia 2 aqui, onde vale 1, eu não posso, não faz sentido eu vender no dia anterior, não consigo comprar em um dia e vender em um ou outros dias anteriores, então não faz sentido fazer essa comparação. Eu faria a comparação entre comprar no dia 1 e vender aqui no dia 3, onde tem 5, eu obteria um lucro de 4, ou seja, maior do que esse 0 aqui. Encontrei um dia que eu tenho um lucro positivo, beleza? Agora, no 1 para o 3, vou ter um lucro de 2, mas continua não sendo maior do que o maior lucro que eu tenho aqui. Então, agora eu vou tentar no 1 e vender aqui quando valesse 6. Vou obter um maior. Então, no caso, vou obter um lucro de 5. Quando eu tentasse aqui agora no 1 com o 4, vou obter um lucro de 3, mas não é maior do que o máximo que eu já tenho aqui. Beleza, vou tentar para o próximo. Então, agora eu vou tentar no 5, mesma coisa vale, não faz sentido eu comparar com os dias anteriores, beleza? Então, vou comparar aqui, obtive prejuízo, aqui obtive um lucro de 1, mas não é maior do que o maior lucro que eu já tenho até o momento. Vou tentar agora com o 4 aqui e obtive um prejuízo. Então, volta, vou testar agora com o 3, obtive um lucro de 3, mas não é maior do que eu já tenho. Com o 4, obtive um lucro de 1, não é maior do que eu já tenho também. Então, volta, vou testar com o 6, obtive um prejuízo, então, meu maior lucro foi o meu 5 aqui, beleza? Vou tentar implementar essa solução. Vou partir aqui, vou precisar armazenar, guardar esse valor aqui do que seria o meu max profit. Eu posso começar ele como 0, porque caso for negativo, eu mantenho ele como 0. Caso eu não encontre, eu mantenho ele como 0. Eu vou simplesmente passar para cada i no intervalo de 0 até o último preço, o último preço aqui, menos 1, porque esse menos 1, porque eu sempre estou comparando com o próximo valor, certo? Não faz sentido eu chegar nessa última posição aqui e tentar comparar com o próximo, porque não vai ter nenhum para comparar, beleza? Então, por isso menos 1 aqui, e agora eu vou ter o meu J no intervalo de
I mais 1, certo? Por que o I mais 1? Porque eu estou sempre verificando a próxima casa. Então, se eu estou no 7, eu começo a verificar a partir da próxima casa, a partir do I mais 1 aqui, beleza? Então, começa no I mais 1 e vai até o último preço dentro dessa minha lista. Agora, o que eu vou simplesmente fazer aqui, eu vou calcular, né, o meu max profit. Então, meu max profit aqui, ele vai ser o valor máximo entre ele mesmo, né, o que eu já tenho lá, max profit, e o valor que eu vou ter agora. Qual é o valor? O valor onde eu vendo, certo? É a diferença entre a minha venda e a minha compra, o preço da minha venda e o preço da minha compra. Logo, o preço onde eu estou vendendo, no caso seria o meu J, menos o preço aonde eu comprei, que seria o meu I aqui. Beleza? Ao final disso tudo, eu simplesmente tenho que retornar qual é o max profit que ele foi armazenado lá. Beleza? Vou rodar os testes aqui. Beleza, passou. Vou submeter esse código. Ele estourou aqui o limite de tempo. Por quê? Porque o nosso código, ele está nessa lógica que nós fizemos aqui, ele está rodando com um tempo de complexidade de O de N ao quadrado, beleza? E para completar aqui só o espaço dele, ele é um O de 1, certo? É constante, porque nós não criamos nenhuma estrutura de dados. E ele é um N ao quadrado aqui, por quê? Porque nós passamos duas vezes por essa lista de valores, né? Onde N é o número de valores que vão estar dentro dessa lista prices, beleza? Vamos tentar agora pensar numa possível solução para que nós possamos otimizar o tempo de execução desse código, certo? Tentar diminuir esse tempo de execução. Eu vou apagar só o que a gente já fez aqui no Miro, beleza? Então, vou apagar isso aqui, e vou utilizar uma coisa que eu já tinha até desenhado aqui, certo? Se nós pensássemos que o que a gente está fazendo estamos buscando um dia que seja o menor, certo? O menor dia até o momento, e tentar vender no maior dia possível lá na frente. Uma técnica aqui que nós costumamos utilizar para esses tipos de execução, esse tipo de problema, é uma técnica chamada de sliding window, certo? Por que essa técnica? Porque o que nós estamos querendo aqui, nós queremos achar uma janela de transação, certo? Uma janela em que a transação ela obtenha o máximo de lucro possível. E como a gente pode pensar em fazer isso, né? A lógica seria a gente utilizar sempre que nós encontrarmos um dia em que tenha um menor valor, ou seja, o nosso mínimo valor, se nós olharmos aqui, ele vai ser esse cara aqui, certo? É muito simples de encontrar ele. Mas como é que nós podemos chegar até ele? Então, por exemplo, se eu começar por esse meu valor aqui, que seria o primeiro da minha lista, que seria esse 7 aqui, eu teria que o meu lucro, né? Meu lucro seria negativo, ou seja, eu teria um prejuízo se eu comprasse nesse primeiro dia aqui e vendesse nesse segundo dia, certo? Como eu obtive um lucro negativo, o que eu posso fazer? Eu posso atualizar o meu dia de compra, certo? Então, o meu dia de compra, ele passa a ser esse. Por que ele passa a ser esse? Porque eu quero sempre ter um menor dia, um menor valor de compra. Por quê? Porque eu quero sempre maximizar o meu lucro. Então, no caso, eu encontro esse meu menor dia aqui, certo? E eu fixo ele, eu guardo ele para mim. Esse aqui é o meu menor dia. Então, no caso, esse daqui seria o dia que eu iria comprar, beleza? E qual dia que eu iria vender? Opa, eu poderia vender nesse dia aqui, certo? Por que eu poderia vender nesse dia? Por quê? Porque aqui eu obtive um lucro, certo? Um lucro aqui. Como é que eu sei que é um lucro? Porque esse valor foi maior do que o valor que eu tinha anteriormente. Beleza? Outro dia que eu posso tentar vender também. Opa, eu posso tentar vender nesse dia aqui. Por quê? Porque esse dia também eu obtive um lucro. Mas qual é o melhor dia para eu vender? Para eu comprar, no caso? Seria esse cara aqui, certo? Para eu vender. Seria nesse cara aqui. Por quê? Porque o lucro dele é maior, certo? E aí eu posso também continuar enquanto esse meu mínimo aqui, certo? Ele não for ultrapassado, ele não for quebrado aqui, eu posso continuar comparando os próximos valores com ele, certo? Porque eu quero sempre pegar o menor valor possível e vender no maior valor possível após esse menor valor que eu encontrei, beleza? Então, nesse caso aqui, eu também poderia vender nesse dia e é logo nesse dia aqui que eu encontraria
o meu maior lucro, que seria o lucro de 5, beleza? Então, no caso aqui, eu simplesmente estou trabalhando com a janela de transação, beleza? Onde, quando eu encontrar um valor que for menor do que ele, então, no caso, esse primeiro aqui, ó, por exemplo, eu tinha um dia de compra, certo? E um dia de venda. Então, eu tinha essa janela aqui. Mas, opa, eu tive um prejuízo aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente, certo, atualizar esse meu valor do prejuízo. Beleza? Atualizei esse meu valor do prejuízo aqui e atualizei essa minha janela. E eu continuo a partir daqui. Eu vou continuando fazendo essa mesma lógica aqui, utilizando o sliding window. Beleza? Vou tentar implementar o que seria esse código. Eu vou continuar mantendo o mesmo tracking aqui do meu max profit até o momento. Então, eu vou começar ele como 0. E agora eu vou ter o meu dia que eu vou comprar, certo? Então, o meu buy day aqui. E vou ter o meu dia que eu vou vender. Então, o meu sell day aqui. Beleza? Eu vou começar no 0 e no 1, certo? Então, sempre o meu sliding window aqui. Certo? Eu vou começar nessa primeira janela aqui, onde eu tinha. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui é, enquanto, certo? O meu sell day aqui. Então, o cara que eu estou verificando, esse cara aqui, o último, ele for menor do que o tamanho da minha lista de preços, certo? O que eu vou fazer? Eu vou agora para cada um desses dias, eu vou calcular o profit desse dia. Então, qual é o profit? É o preço enquanto eu vou vender, certo? Então, no meu sell day aqui, menos o preço quando eu comprei. Então, o meu buy day aqui, beleza? Agora, o que eu preciso verificar é se esse meu profit aqui, o profit que eu executei, ele for maior do que 0, ou seja, se esse profit for positivo, eu tive um lucro nesse dia, o que eu vou verificar? O meu max profit, ele é um possível, certo? Ele é um profit, ele é um lucro possível a ser o maior, então eu vou verificar aqui a comparação com o maior lucro que eu já tive até o momento. Então, comparar o maior lucro com o profit que eu tenho até esse momento aqui. E, se isso acontecer, eu quero simplesmente avançar com o intervalo para ver se eu encontro um valor melhor do que esse que eu encontrei. Beleza? Então, eu vou simplesmente avançar com o meu dia de venda aqui, certo? Esse é mais um. Agora, caso esse meu profit ele seja 0 ou seja negativo, o que eu vou fazer é, eu vou avançar, né, trocar o meu dia, meu profit, meu dia de compra aqui, ele vai receber o meu dia de venda, certo? Então eu vou trocar, certo? Eu vou vir com o meu buy aqui para o dia de venda e o meu dia de venda vai andar mais um. Então o meu dia de venda aqui, ele vai andar mais um. E ao final disso tudo, eu simplesmente retorno o meu max profit, beleza? Então se a gente rodar o código aqui, beleza, passou, vou submeter esse código. E beleza, foi aceito, conseguimos executar. Agora, esse nosso código aqui, estamos com um tempo de complexidade linear, então conseguimos abaixar esse tempo de complexidade e mantivemos o nosso espaço aqui como constante. Não criamos nenhuma estrutura de dados para armazenar nenhum valor, beleza? Nós acessamos cada um dos elementos da nossa lista uma única vez, então por isso esse O de N aqui, beleza? E é isso. Não temos mais nenhuma outra análise para ser feita. Beleza? Esse aqui foi mais um dia de exercício aqui do LeetCode. Amanhã a gente volta com mais um. Valeu, galera!